que ocorre ali é que todas as pessoas passam a entender na sua língua aquilo que eles estavam falando. Era o sinal de Deus sendo derramado para toda a igreja, para testemunho de todas as pessoas, de todos os povos. E um dos versículos que nós lemos diz exatamente isso, que estamos aqui nós de todos os povos debaixo do céu, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, ou pelo menos as nações que eles conheciam na época. Quer dizer, o testemunho da vida do Espírito Santo, fazendo com que a igreja desse testemunho a todos os povos, a todas as nações. E todas as nações entendessem essa linguagem. Havia um propósito nisso. Gente, não é uma coisa de dizer, pastor, nós somos a mesma igreja. Vamos aqui começar a falar em línguas aqui, todo mundo berrando, todo mundo falando. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando se falava em línguas, sempre havia quem interpretava. E o apóstolo Paulo ainda disse, não tem quem interprete, fique calado na igreja. Nós não somos seccionistas, acreditamos sim que o Espírito Santo é Deus soberano para manifestar a sua glória e as suas dádivas a quem quiser, quando quiser. Mas nós não acreditamos que Deus faça algo sem ter um propósito nisso. Há sempre um propósito de Deus em todas as manifestações do Espírito Santo. Ali havia um propósito do testemunho aos ímpios. E Paulo ainda fala isso. Lá em Coríntios, não lembro se é no capítulo 14 ou se no capítulo 12, onde ele fala que as línguas são testemunho para o incrédulo, ou seja, era para dar testemunho para quem está lá fora, não para quem está aqui dentro. Agora temos que contextualizar. Em Jerusalém havia pessoas de muitas nações. Se aqui tivéssemos o mesmo caso, vamos supor que de repente esteja passando lá na frente um italiano que não fala português, e alguém brasileiro aqui que não fala italiano, vai que começa a falar em italiano. Aí está passando ali um chinês e alguém aqui começa a falar em mandarim, e o pessoal lá fora começa a entender. O que vocês acham que isso vai acontecer? Eles vão ficar, opa, isso é um sinal de Deus. Como é que aquela gente lá pode estar falando mandarim, que são tudo brasileiros, que não estudam essa língua? Vai servir de testemunho para eles. As línguas tinham exatamente o propósito de que aqueles que fossem de qualquer nação pudessem entender na sua língua, não ficar sem entender. Então o que ocorre hoje é exatamente o contrário do que ocorreu naquele tempo, porque hoje as pessoas já não estão mais entendendo nem a sua própria língua, nem aquilo que é pregado na sua própria língua. Por isso tem tanta confusão aí nas igrejas, tantas novas igrejas surgindo, porque as pessoas já não parecem mais uma torre de papel, e não um dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo, ele é o ordeiro. Mas, tudo bem, houve esse propósito aqui, né? Houve essa manifestação para que os judeus crescem em Jesus, crescem que a igreja estava sendo constituída e que eles eram chamados para aquilo ali, no tempo que eles se arrependessem. As línguas, o propósito das línguas, da sua manifestação, desde o ano 31, mais ou menos, que foi quando isso aconteceu, até o ano 70, quando foi a queda de Jerusalém, foi um tempo em que houve muitas manifestações de línguas e que judeus entendiam nessas línguas para que houvesse arrependimento para eles, para que eles vissem o sinal de Deus e se arrependessem. Então, depois do ano 70, esse propósito já não havia mais. Não que cessou, entendeu? Mas não há mais aquele propósito relacionado aos judeus, a menos que haja relacionado aos chineses. E qualquer um de vocês, se um dia for para a China, se for para a China, vocês que estão aqui, vocês que vão assistir depois pela internet, e que forem para a China e Deus os quiser usar para pregar para chinês, sem você falar mandarim, ele pode te usar lá. Eu não duvido disso. Por que não?
Deus é soberano para isso. Né? Muito embora hoje a igreja de Cristo fale todas as línguas. Né? Porque Deus não precisa mandar eu para lá, pode mandar alguém que fale em mandarim. A igreja hoje fala em todas as línguas, mas o Espírito Santo é soberano para operar como ele quiser. Amém? Agora, o Evangelho traz hoje para nós uma mensagem que é fundamental para a vida da igreja.